Talvez você já tenha visto essas imagens ontem, mas eu vou compartilhar com vocês aqui porque esse será o ponto de partida para a gente pensarmos algumas coisas relacionadas a essa nova fala absurda, grotesca, abominável, desrespeitosa, cruel do Bolsonaro. Mas nada que nos surpreenda também. Mas antes de entrarmos nesse assunto, já deixe sua curtida aqui embaixo, já deixe também seu comentário dando um bom dia, como que estão as coisas por aí, e também se inscreva no canal, porque nossa meta é chegarmos nos 700 mil inscritos até o fim desse ano. Vamos pra lá, gente, vamos lá, vamos conseguir isso aqui. Não teve um aumento de nada em meu governo, nada. Alguma novidade com relação aos CACs? Poxa, tudo que eu pude fazer por decreto e portaria, né, de ministro, eu fiz. Você, o CAC está podendo comprar fuzil. O CAC, que é fazendeiro, compra fuzil 762. Parabéns, tem que comprar, tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Povo armado jamais será escravizado. Eu sei que custa caro. Vai ter um idiota, tem que comprar feijão. Cara, você não quer comprar fuzil, não enche o saco quem quer comprar. Olha, eu sei que vai ter gente vir aqui dizer que isso aqui é cortina de fumaça, mais uma cortina de fumaça do Bolsonaro para despistar de outras coisas, né? Para despistar da fome no Brasil agora, para despistar o filho dele indo para a mansão, para despistar do colapso econômico, para despistar do preço do combustível, do gás, sei lá. Certamente alguém vai falar isso. Cortina de fumaça, mais uma cortina de fumaça. Só que tem duas coisas. Primeiro que a gente aqui nesse canal, a gente principalmente analisa o discurso do Bolsonaro. A mensagem que está por trás daquilo que ele fala. É a linguagem do Bolsonaro, né? A linguagem... Tem um livro aqui que, eu não sei se está aqui perto, mas tem um livro aqui que eu já citei várias vezes, que é do Viktor Klemperer, que era um linguista alemão, e ele escreve um diário, né, analisando a linguagem do Terceiro Reich, a linguagem do nazismo. E é o que a gente faz basicamente aqui, a gente está analisando a linguagem do nazifascismo brasileiro. É isso que a gente faz. É uma análise do discurso bolsonarista. Então, a gente vai trabalhar, muitas vezes, com cortinas de fumaça, porque elas revelam outras coisas. Elas podem estar querendo despistar de algo que seja mais importante, mas certamente trazem subjacente a mensagem, a ideologia bolsonarista por trás disso. Então é importante, sim, trabalhar sobre essas questões, e é aquilo que eu faço. Então eu trabalho em grande parte sobre as cortinas de fumaça, sobre as táticas bolsonaristas para despistar as pessoas, sobre como ele opera em nível ideológico e em nível discursivo, né? Então, o que a gente faz? E daí, a gente tem essa fala, né, como eu falei, sobre os idiotas que querem mais feijão e você tem que comprar fuzil. O negócio é comprar fuzil. E daí, isso aqui é um tema recorrente do Bolsonaro, né? Um tema de campanha, inclusive. O Bolsonaro dizia isso, né? Que quando ele fosse presidente, que ele armaria a população. E ele tentou fazer isso, não conseguiu. Bem, fez alguns decretos ali que flexibilizar um pouco mais a compra de armas, mas nada que seja muito acessível. Nem pelo preço, obviamente, porque comprar um fuzil no Brasil vai custar, no mínimo, 12 mil reais um fuzil, no mínimo, além dos preços, custos para licença, mas no mínimo 12 mil reais, podendo ser bem mais do que isso. E além disso, os empecilhos legais também, né? As pessoas têm que ter lá um laudo de capacidade mental, ou seja, tem alguns requisitos ali que não são tão fáceis. Então isso quer dizer que a vastíssima maioria das pessoas no Brasil, não vai ter um fuzil, não vai ter nem sequer uma pistola, porque no mínimo que você vai gastar também para comprar uma pistola será ali uns 4, 5 mil reais. Então, quem tem esse dinheiro disponível para gastar com isso são pouquíssimas pessoas. A vasta maioria dos brasileiros está agora em desespero, né? É desespero que a gente tem visto. Inclusive, tem uma reportagem que eu vi aqui falando que 126 milhões de brasileiros, quase metade da população brasileira, está naquilo que se chama de insegurança alimentar. Pessoas que não sabem se terão dinheiro para comer, que estão trocando alimentos por outros porque não tem dinheiro para comprar comida. Então, sinceramente, uma frase como essa do Bolsonaro, de que os idiotas que querem feijão vão comprar fuzil, essa é uma frase que está em completa desconexão com a realidade brasileira. É alguém que ou sabe muito bem com o que está falando, eu acho que esse é o ponto, né? Sabe muito bem o que está falando, ou ele está simplesmente, mais uma vez, ridicularizando o sofrimento dos brasileiros. É alguém que não tem o menor grau de empatia pelas pessoas, não tem o menor grau de, sabe, comoção pelo sofrimento alheio e que usa uma situação de agora de gravidade tremenda, de insegurança alimentar dos brasileiros para ridicularizar os brasileiros mais uma vez. E daí, como eu falei, talvez ele esteja falando diretamente para um público específico. A gente sabe com quem ele está falando. Ele está falando em parte com os milicianos que o apoiam, porque ele tem o apoio dos milicianos, né? E essas pessoas que operam na contravenção têm dinheiro para comprar fuzil.
E agora vão poder comprar fuzil legalmente também, não apenas de contrabando, não apenas desviando armas da polícia, não apenas desviando armas do exército, vão poder comprar fuzil agora. Então, de certo modo, os decretos do Bolsonaro favorecem as milícias, que são a base, no Rio de Janeiro, de apoio do Bolsonaro, que de certo modo também criam currais eleitorais no Rio de Janeiro. Então o Bolsonaro sabe o que ele está falando com os criminosos armados no Rio de Janeiro, muitos deles integrantes de força de segurança. Então ele fala com milicianos e também fala, que em parte, eu imagino, com o pessoal do agronegócio, né? Agricultores ricos que podem pegar 12 mil reais e jogar num fuzil. É com essas pessoas que ele fala. Ele não fala comigo, ele não fala com você, ele fala com um público muito específico que nem sequer precisa se importar com feijão. Primeira coisa. Então ele tem um alvo. Mas, por outro lado, quando ele fala isso, né, ele também, de certo modo, ele ressuscita temas da campanha e inflama também, mais uma vez, a base bolsonarista, né, que acha que estar armado é algum símbolo de defesa pessoal ou mais do que isso, né, porque na fala do Bolsonaro ali, você vê claramente que ele diz assim, olha, um povo armado jamais será dominado, jamais será subjugado. E algumas pessoas ressuscitaram aqui uma reportagem antiga aqui do Correio da Manhã. E daí tem aqui a manchete: Mussolini diz que só um povo armado é forte e livre. E aqui a gente retorna a um tema muito recorrente, na verdade, do fascismo, né, e do nazismo e desse espírito bolsonarista, que é o espírito da violência, que é a linguagem da violência, que é essa noção de que há inimigos e a gente precisa se armar contra esses inimigos e assim a gente vai evitar ser subjugado. A gente tem que contra-atacar, ou fazer uma contra-revolução, um contra-golpe, porque os inimigos querem tomar o poder. E aqui a gente vai se aproximando, né, da data da manifestação bolsonarista e vai reunindo policiais, vai reunindo evangélicos, vai reunindo agronegócio, vai reunindo um monte de grupos que apoiam o Bolsonaro ainda, e a mensagem por trás disso é de violência, né, de contra-revolução. Você tem a ditadura do STF, você tem a ditadura, sabe, de grupos que querem remover o Bolsonaro do poder, e aí eles vão se antecipar para enfrentar esse inimigo. E armem-se, porque se vocês estiverem armados, vocês vão poder defender sua liberdade, e nesse caso a liberdade é a liberdade do Bolsonaro também. Então, a noção de que pessoas armadas vão proteger de alguma coisa a pátria, a sociedade, e aqui não falo nem sequer de forças armadas ou de polícias, falando de cidadão armado, é uma ilusão completa, né? Eu já falei várias vezes sobre esse tema aqui, é um delírio. Porque o que acontece? Eles reproduzem muito aqui a noção americana. Eles estão tentando reproduzir aqui a segunda emenda da Constituição norte-americana que diz que regulamenta, na verdade, né, milícias armadas, a posse de arma, ou seja, que as pessoas possam se armar e se organizar. E essa segunda emenda, ela é uma emenda que vem do século XVIII, é uma emenda de 1791, ou seja, 200 anos atrás, mais de 200 anos atrás, quando você não tinha, sabe, fuzis, quando você não tinha tanque de guerra, quando você não tinha caça, quando você não tinha bombas atômicas, quando você não tinha um monte de equipamentos modernos, drones, ou seja, era um mundo diferente. O século XVIII era um mundo diferente. Quando houve a Revolução Americana, você tinha soldados com os canhões, possivelmente, e mosquetes, sei lá qual era a arma que eles tinham lá, né? Mas era a arma que disparava um tiro e tinha que recarregar. Então era um outro mundo. Então naquele momento, talvez na concepção dos americanos daquela época, dos constituintes daquela época, fazia sentido legalizar as milícias, porque as milícias naquela época, né, milícias cidadãs, também ajudaram muito na guerra de independência dos Estados Unidos. Então eles vão lá e jogam lá umas migalhas para as milícias, né, para os milicianos daquela época, né, não os milicianos agora, não os milicianos cariocas. As milícias daquela época jogavam umas migalhas para os cidadãos que ajudaram na Revolução. Então você tem uma cultura dos Estados Unidos que é muito diferente da cultura brasileira. Há muita gente que questiona, na verdade, a segunda emenda, né, muita gente questiona a questão das armas nos Estados Unidos, que querem regulamentações. Há muita gente que questiona isso nos Estados Unidos. Mas, por outro lado, é um aspecto cultural, né? Você tem lá o oeste americano que foi também, sabe, tomado a bala, matando indígenas, ou seja, você tem uma cultura da arma, da morte, da violência nos Estados Unidos também que é profunda. Então, reproduzir o modelo americano não faz sentido, porque o Brasil nunca teve essa tradição da arma, nesse sentido do cidadão armado. Nunca teve essa tradição. Porque isso empaca em barreiras da realidade, né? As pessoas não têm dinheiro para comprar arma. Nunca tiveram. A disputa no Brasil sempre foi comprar feijão, comprar arroz. Como eu vou sobreviver amanhã? As pessoas não tinham condições de tirar o dinheiro da comida delas para comprar uma coisa que é supérflua, que é uma arma. Então a primeira coisa é essa falsa noção de que cidadãos armados vão proteger contra a tirania. Quando, na verdade, o ímpeto por trás disso, né, o ímpeto por trás do discurso do Bolsonaro é legitimar uma tirania
do seu grupo. Ele está cooptando pessoas armadas, e aqui não apenas forças de segurança, mas pessoas armadas para seu projeto golpista. Que isso fique claro, e isso não é cortina de fumaça. É o projeto dele, né? A mensagem que ele transmite. E daí eu vou tirar para vocês aqui alguns links de algumas reportagens sobre os riscos agora da vinculação das polícias militares ao bolsonarismo. E você tem aqui coronéis, você tem aqui oficiais reformados, alguns deles, dizendo aqui que o bolsonarismo está entranhado na PM. Tem um ali que estima que 80% das forças policiais apoiam o Bolsonaro. Então, há motivos sérios de preocupação com pessoas armadas apoiando o Bolsonaro. E o dilema não é entre feijão e arma, o dilema é entre feijão e carne, o dilema é entre feijão e outra coisa que você possa comprar para comer. Porque a maior parte das pessoas não tem como destinar esse dinheiro para comprar um fuzil. Não tem. A gente sabe disso. Por exemplo, eu se tivesse dinheiro não compraria um fuzil. Seria a última das minhas prioridades, sinceramente. E também, né, defender essa ideia de ter um fuzil em casa contra a tirania é a mesma coisa que você comprar um Velociraptor para ter no seu quintal caso haja um apocalipse zumbi, sabe? Aquela coisa assim, tipo, é tão hipotético o negócio que simplesmente é construir um bunker na sua casa, no seu quintal, pro fim do mundo. Talvez faça sentido um dia, mas a princípio não faz. Bem, a segunda coisa tem a ver com essa noção de que você vai comprar um fuzil ou uma arma, qualquer que seja, para autodefesa. E eu fico pensando também quantas pessoas são realmente capazes de usar uma arma de maneira eficaz para se defender. O Bolsonaro não consegue fazer isso. O Bolsonaro tem a história, né, também dos anos 90, quando ele foi pego na moto dele e foi abordado e foi assaltado e levaram a moto e a pistola Glock dele. Então o Bolsonaro, que é alguém que anda o tempo todo, tudo é arma pra ele, chave de casa vira arma pra ele, criança vira arma pra ele, tudo vira arma pra ele, ele não conseguiu se defender quando precisou. Então eu fico me indagando realmente quem são as pessoas capacitadas, sabe, pegas de surpresa, que conseguem se defender com uma arma. Se um fuzil é uma arma eficaz para se defender em casa também, né? Você acorda, ouve um barulho na sua casa, daí você vai lá no seu cofre, tirar o fuzil do cofre, pegar, armar o seu fuzil, descer com o seu fuzil pelo corredor de sua casa, seu apartamentinho de 30 metros quadrados, com o seu fuzil para se defender. No seu kitnet. Fico imaginando realmente a cena, né? O ponto que chega. E daí também, além disso, né, além de você não ter pessoas qualificadas ou capacitadas para se defender com uma arma de fogo, além disso você tem também um outro fator que é o reconhecimento do chefe de Estado brasileiro, o reconhecimento do presidente da República, que a crise de segurança pública ela não tem solução. Então, assim, eles não são capazes de solucionar isso, eles não têm resposta para isso, então a solução é que você, por conta própria, se arme e faça a lei e a ordem e a justiça. Então é o reconhecimento da incapacidade do Bolsonaro de gerir a segurança pública. Que não há solução para isso. Que o negócio é faroeste mesmo. Cada um é armado, se vier bandidos, chame o xerife e pegue a população para matar os bandidos e linchar na praça pública. É o estado de selvageria, é o estado de barbárie. Então, se não há solução, que todo mundo se arme e se mate. É essa a resposta? É essa a solução? É isso que ele propõe para a segurança pública? Isso só demonstra, mais uma vez, que ele é um completo incompetente. E é claro também que a gente tem que pensar que segurança pública também é competência, né? Assim como outras questões, como a de saúde, também é competência dos estados, né? Então tem a PM, tem as polícias civis, que são competência estadual. Mas, de qualquer maneira, quando ele joga essa mensagem, ele está querendo dizer assim, olha, acabou, gente. É uma selva mesmo, cada um por si, Deus por todos. Vocês que se virem aí. Se vier criminoso, vocês que matem. Se vier bandido, vocês que se defendam. A gente não tem nada a ver com isso. Estado, polícia, quem vai confiar nisso? E por fim, insisto nesse ponto. É mais uma vez um tremendo desrespeito com os brasileiros. Pessoas que estão agora numa situação calamitosa. A gente falou ontem sobre isso, né? Sobre os preços das coisas no Brasil. A gente falou ontem sobre isso. Aumentando o número de moradores de rua. E vem um desgraçado desse falar em comprar fuzil. É um desgraçado. Sinceramente, esse cara, o brasileiro médio, merece aplausos. Merece aplausos porque conseguiram pôr no poder a pior pessoa possível para lidar com crise sanitária, para lidar com crise de segurança pública, para lidar com questões essenciais dos brasileiros. Conseguiram eleger a pior pessoa. A pior pessoa. E aí tem o preço que se paga por um erro trágico como esse. É o preço que se paga.
Elegeram essas pessoas, elegeram esses congressistas bolsonaristas, para que agora eles dão suporte para que eles não sofram impeachment. Então, assim, você tem o voto popular que pôs essa abominação no poder e o voto popular que pôs abominações na Câmara dos Deputados e no Senado, e agora estão reféns desse genocida, dessa abominação. E eu falei já sobre isso aqui. Fiz uma imagem aqui que o brasileiro brincou de roleta russa. Só que em vez de pôr uma bala no tambor do revólver, ele pôs 5 balas. E deixou um espaço vazio. E aí, vamos lá, vamos ver. Bolsonaro, vamos ver se vai dar certo. E eu acho que nesse jogo aí não deu certo não. O brasileiro hoje está pagando o preço de um erro histórico terrível. E parece não haver saída tão cedo para isso. Eu adoraria vir aqui fazer piadinha, né, com o lance do fuzil. Eu adoraria fazer uma ironia com isso aqui, mas não dá, não consigo, porque sinceramente... Bem, me diga o que vocês pensam no comentário aqui sobre isso, né, sobre essa fala do Bolsonaro, os idiotas que querem feijão, comprem fuzil. O que vocês pensam sobre isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui e se cuidem, gente. Tchau.